Quero convidá-los a abrir o texto de Neemias, capítulo 8. O texto na trienal está até o versículo 10, mas eu vou fazer a leitura até o versículo 12, porque creio que o versículo 12 nos ajuda, está dentro desse mesmo contexto. Foi até comentado nessas últimas semanas que uma das ênfases deste ano, dentro do possível, é a gente olhar para o Antigo Testamento. A gente perceber como é belo o Antigo Testamento e quantas imagens ricas apontando para Jesus que a gente percebe já nessa promessa que Deus nos aponta, faz os nossos olhos estarem orientados na promessa do Salvador Jesus. Diz assim no versículo 1: Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote, mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E de pé, à sua esquerda, estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulam. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: Louve o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, Amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Abetai, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa, façam uma festa, repartam a sua comida, o seu vinho, com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente, e o que eles tinham repartido com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Se vocês quiserem deixar aberto esse texto, por favor, deixem aberto para a gente meditar nesse momento da palavra do Senhor. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos conduza ao meditarmos nessa palavra tão especial aqui de Neemias, capítulo 8. Nesse início de mensagem, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês imaginem. Sim, eu quero que vocês imaginem que vocês estão caminhando numa cidade antiga. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão caminhando numa cidade antiga que foi destruída. Foi destruída, totalmente destruída.
E vocês estão caminhando nessa cidade. Agora, vocês estão visualizando as casas que haviam sido destruídas, os grandes edifícios que agora só têm colunas. Vocês estão conseguindo enxergar aquele templo que tão magnífico, tão glorioso, que foi prometido a Davi, mas que foi feito só por Salomão. E vocês veem esse templo todo em ruínas. Agora tentem imaginar o vazio de um lugar assim, que antes era cheio de vida, de ações, de culto, de louvor. Tentem imaginar o silêncio de um lugar assim, que antes era cheio de crianças brincando, pessoas trabalhando, situações acontecendo. Tentem imaginar quantos sonhos foram destruídos naquelas muralhas, naqueles prédios, naqueles edifícios, naqueles lugares. Esse foi o ano de 538, sim. Isso de fato aconteceu. Talvez a gente não conheça tanto a história do povo de Israel, mas está tudo bem. Mas a gente consegue, até certo ponto, imaginar aquilo que eles viveram, eles sentiram, eles passaram. Os babilônios vieram e destruíram tudo. O Salmo 137, por exemplo, diz que onde os babilônios passavam, eles destruíam tudo. E no meio do caminho de Jerusalém estava quem? Dos babilônios estava Jerusalém. E por 70 anos, eles ficaram sob o domínio desse povo, até surgir uma outra grande nação, os persas, que vieram e conquistaram a nação babilônica. Os persas eram um pouco diferentes dos babilônios. Os babilônios, eles destruíam tudo que era relacionado à religião. Os persas eram mais flexíveis e davam a oportunidade de os povos conquistados poderem cultuar os seus próprios deuses. Então foi nesse momento que o povo foi libertado. Mas não foi por causa da benevolência de um rei, o rei Ciro, mas foi porque Deus havia dito isso já em Jeremias, 100 anos antes de tudo isso acontecer. Deus havia falado, vai ser por meio do rei Ciro que o povo vai ser libertado. E não foi apenas algumas pessoas, mas 43 mil pessoas começam a marchar de volta para aquela cidade toda em ruína. A gente pensa que é um grande número de pessoas, 43 mil, mas de fato era uma pequena fração da grande população do povo de Israel. Se a gente for lembrar, trazer a memória, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles eram mais ou menos, contando mulheres e crianças, quase 2 milhões de pessoas. Então, de fato, era apenas uma pequena fração que estava voltando para essa cidade em ruínas, em cacos. E foi em 1538 que esse grupo então ele volta, ele retorna para a cidade. E a gente sabe disso porque a gente lê Esdras, e a gente tem outros livros que falam também desse momento. Então, por 3 gerações, aproximadamente 93 anos, em que o povo, nas mais diversas dificuldades, começam a reconstruir aquela cidade em ruínas, focando no templo. O templo então era o primeiro a ser reconstruído, mas levou 93 anos de grande dificuldade. De repente, depois de 3 gerações, Deus toca o coração de um jovem. Esse jovem não mora mais em Jerusalém, na verdade nunca conheceu Jerusalém. De repente, um grupo que está saindo de Jerusalém vai até uma cidade lá na Pérsia, que na verdade é o irmão de Neemias, o Ananias, e ele fala de tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, e que os muros não haviam sido reconstruídos. Pensem, 93 anos depois, os muros que dão proteção à cidade ainda não haviam sido construídos ou restaurados. Então Deus coloca um peso no coração de Neemias. Não sei se vocês já sentiram isso. De repente vocês ouvem algo que os incomoda, mas vocês não têm a solução sobre aquilo naquele momento. Então o que vocês fazem? Vocês têm 2 opções. Uma é deixar de lado, isso aqui é demais, é muito para mim, ou você coloca isso em oração e vai alimentando esse desejo, esse sentimento. Não foi 1 ou 2 dias que Neemias colocou em oração, foram 4 meses. 4 meses Neemias orando, pedindo ao Senhor, abre uma porta, se o Senhor colocou esse peso no meu coração, qual que é o teu chamado para a minha vida? De repente, num dia, o rei Artaxerxes olha para Neemias e percebe, você está diferente hoje, você está diferente, o que aconteceu?
Então Neemias teve essa oportunidade de poder colocar aquilo que pesava no seu coração. E por incrível que pareça, Neemias recebeu 2 cartas. Uma para poder ir de um lado, né, da cidade de Persa até a cidade de Jerusalém, porque ele era estrangeiro, precisava de uma carta, estava com muito para poder atravessar as regiões. E a segunda, olha só que incrível, ele não recebeu só a carta, a possibilidade de ir, mas recebeu todos os recursos para a reconstrução daquela muralha, todas as madeiras, tudo aquilo que precisava. Neemias então vai, planeja, convoca os judeus, e por impressionantes 52 dias eles reconstroem todos os muros. Mas se a gente ler todo o livro de Neemias, a gente vai perceber que não foi fácil. Havia corrupções, havia barreiras, situações, pessoas que não queriam que esse muro fosse reconstruído. Por que eu contei esse pouco desse contexto? Porque senão não vai fazer sentido aquilo que a gente leu no capítulo 8. O capítulo 8, ele tem isso como base, que o povo havia sido libertado, eles estavam há 93 anos tentando reconstruir o templo, e agora, em 52 dias, reconstrói as muralhas, e é justamente logo após essas muralhas serem reconstruídas, vem o capítulo 8, que começa com o versículo 1, se vocês tiverem a Bíblia, por favor, abram. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse um livro da lei que o Senhor tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Às vezes a gente às vezes não sabe a bênção que Deus nos dá. Talvez a gente sabe, mas só quando talvez a gente não tem isso que a gente talvez vai valorizar, ou vai valorizar da forma como a gente vai perceber nesse texto aqui. A gente tem nas nossas mãos Bíblias traduzidas, diversos formatos, digital, impresso. E a nossa grande dificuldade, nosso grande problema justamente é o quê? Em qual versão eu vou ler ou em qual formato eu vou ler. Não se ela está disponível para mim ou não está disponível para mim. Percebam que quando a gente olha no tempo de Esdras e Neemias, aquele período era um período onde que eles ficaram por muito tempo sem ouvir a palavra do Senhor, e não tinha outra maneira de ouvir a palavra do Senhor se ela não fosse lida. Era um contexto oral. Claro que as pessoas conheciam as histórias lá da travessia do Mar Vermelho, claro que eles conheciam essa história, mas é diferente ouvir as histórias do que ouvir a própria voz do Senhor sendo dita ao nosso coração. E tem um detalhe que não está nessa tradução, mas se a gente compara traduções, a gente vai perceber um detalhe, está aqui, mas numa outra tradução a gente consegue perceber com um pouquinho mais de clareza. Todo o povo estava reunido, mas na nova Almeida atualizada diz como um só homem. Olha só que interessante, todo o povo agora como um só homem. O que ele quer dizer com isso? Com o mesmo propósito, com uma mesma mente, com o mesmo coração, como vai dizer lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Mas se a gente olhar para Neemias, o que teve de problema não foi nada fácil. Ou seja, de fato, quando a gente pensa nesse aspecto horizontal, e na nossa vida, se a gente for olhar como há divergências de pensamentos, pessoas que pensam A, outras pensam B, questões políticas, questões vinculadas à igreja, em todos os assuntos há divergências de relações e pensamentos, opiniões. Agora, como um só homem, quando eles se colocam diante do altar para ler e ouvir a palavra de Deus, essas coisas não importam mais. Elas não importam. Tudo fica em segundo plano, porque o que importa é ouvir como um só homem, há uma só voz, essa lei, essa vontade de Deus colocada nos nossos corações. O terceiro aspecto desse primeiro versículo, que eles puderam ouvir o que? A lei de Moisés. Tudo aquilo que Deus havia revelado a Moisés, que foi escrito, estava diante deles naquele momento. Então, o Pentateuco, como nós conhecemos, os 5 primeiros livros, esse era a palavra de Moisés, o livro da lei que o Senhor tinha dado a Israel por meio de Moisés. Versículo 2, Esdras,
levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. E esse é um detalhe importante. Onde que o povo estava reunido? No pátio ou no portão das águas? Esse era um lugar onde eles precisavam reconstruir, ou tiveram que reconstruir. E não precisa a gente fazer um esforço muito grande para a gente entender que esse era um lugar chave para abençoar e para cuidar de toda a cidade, porque é desse portão das águas onde a água fluía para a cidade e sustentava a cidade. Não é à toa também que foi nesse lugar que foi escolhido para que fosse lido. Se nesse lugar que foi reconstruído se torna um lugar de vida, porque águas eram abençoadas e colocadas na cidade para cuidar da cidade, imagina ainda mais a palavra sendo lida e levada ao coração daquelas pessoas. E a gente sabe, o Salmo 46 fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O próprio Jesus vai dizer e vai afirmar que Ele é a água da vida. Ele que dá sustento, Ele é a palavra sendo lida, falada, proclamada, Ele dá vida, Ele sustenta o coração de quem ouve. Então eles estavam reunidos ali na casa, nesse portão, ouvindo a palavra do Senhor. E ali estava reunido homens e mulheres e crianças que tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Olha só que interessante. Esdras, quem era Esdras? Esdras era um escriba. Percebam que a Bíblia não tinha, em todos os formatos, em todas as plataformas, como a gente diria, precisava ser escrito, era manuscrito, e Esdras, como um grupo de pessoas capacitado, transcrevia essa palavra para que essa mensagem não fosse perdida. Ele era um escriba, ele era um mestre da lei, ele não apenas se dedicou a isso, mas também se dedicou a ensinar e a falar. E olha só outro detalhe, ele leu esse texto do amanhecer até o pôr do sol. Isso dá em torno de 4 a 5 horas. Alguns comentaristas que eu li falam que isso, se a gente fosse ler toda a Torá, todos o Pentateuco, seria em torno de 14 a 16 horas. Mas aqui eram trechos, ou possivelmente o livro de Deuteronômio. Mas aqui que me chama a atenção, né? Hoje a gente briga bastante, né? E tem muito essa questão da perda de atenção. Você consegue imaginar 4 ou 5 horas em que você não perde atenção na leitura, em nada, sabe? Sabe aquelas distrações que a gente tem, que são naturais? E hoje diz que cada vez menos a gente tem atenção, alguns segundos, mas eles com atenção durante 4 a 5 horas. Mas o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam em pé, num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. E aqui, esse nome dessas pessoas que estão aqui são até muito relevantes, do versículo 4 até o versículo 7, porque eram assistentes de Esdras, o sacerdote. Com que objetivo eles eram esses assistentes? Uma razão é que a Torá, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, a língua religiosa. Mas o povo não falava mais hebraico, não lia mais hebraico. Eles falavam aramaico. Então vocês perceberam na leitura que essas pessoas eram muito importantes, porque não apenas era lido para as pessoas que há muito tempo não haviam ouvido essa mensagem, mas aqui também tem uma questão de tradução. Essa palavra foi traduzida para eles, para que eles pudessem entender aquilo que estava sendo dito, mas não apenas entender, mas que fosse explicado, porque tem uma coisa, eu entendo essas palavras, mas o que elas significam? Era isso que essas pessoas estavam fazendo, dando sentido àquilo que eles estavam ouvindo, aplicando para o coração e para a vida daquelas pessoas. E o que me maravilha aqui é justamente essa situação de comunidade, algo que a gente vivenciou desse culto agora. Quando Esdras ele sobe, antes de falar, ele abre o livro, todos se levantam, louvem o Senhor, o grande Deus. E todo mundo com braços abertos, eles respondem amém, amém. E a gente sabe o que amém significa,
Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor. Que maravilha a gente poder ouvir essa voz de Deus que vem falar ao nosso coração. Então a gente já tem um cenário. Esdras está ali diante do povo que está ouvindo com atenção. Os seus auxiliares estão do lado, ele está falando, está traduzindo, e as pessoas estão falando para o coração, explicando e aplicando. E de repente, eles começam a se comover. Diz o texto ali no versículo 9, quando eles ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. O que eles estavam ouvindo aqui? Eles estavam ouvindo a maravilha e as promessas que Deus tinha dado. Se vocês leram Deuteronômio, vocês vão perceber isso. Eles ouviam quanto Deus havia sustentado por diversos momentos da vida, tanto aos patriarcas, como também no período de exílio, na travessia do Mar Vermelho, no deserto, quando deram a lei. Se a gente for parar a pensar tantos momentos que Deus os sustentou, que Deus os alimentou, conduziu através de juízes, através dos reis, Davi, Salomão, até a chegada desse momento. E a única coisa que Deus pediu para eles, a única coisa, até a gente refletiu no culto passado, se vocês apenas ouvissem, se vocês apenas dessem atenção, essa palavra que está sendo lida para vocês, sendo colocada. E o que eles perceberam aqui? Por que eles estavam com o coração pesado e chorando? De fato, Senhor, a gente se afastou. De fato, Senhor, a gente não deu atenção à sua palavra. De fato, Senhor, a gente renegou a tua voz. Eles choraram. E não é isso que a palavra de Deus vem a fazer no nosso coração? Quando a gente está ali, a gente sinceramente abre o nosso coração, a gente olha para a palavra de Deus, ela é um espelho, porque ela revela aquilo que muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue perceber. A palavra de Deus vai dizer aquilo que muitas vezes a gente quer esconder dos nossos olhos. A gente acha que a gente poderia fazer muitas outras coisas, mas o Senhor vai dizer, não, você é pecador. Vai revelar isso para nós. E assim como aquele povo, a gente também vai se colocar diante de Deus, vai se comover. Mas o que a gente percebe agora, a importância é que Neemias, Esdras, sacerdote, todas as pessoas, quando perceberam que o povo estava arrependido, saíram no meio das pessoas, trazendo palavras de consolo, palavras de esperança, dizendo, esse é um dia especial, esse é um dia santo, esse é um dia alegre, voltem para casa, vamos festejar, convide os seus amigos, os seus familiares, preparem uma boa comida, tenham um bom vinho, porque hoje é um dia especial, hoje é um dia de festa, hoje é um dia alegre. Então ali os levitas vão no meio do povo e começam a refletir e a dizer a esse povo, olha lá no final do versículo 12, porque entenderam, o versículo 12 antes, então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente, e o que eles tinham repartido com os outros, porque entenderam o que havia sido dito para eles. E para mim isso é muito significativo, eles entenderam. Se a gente olhar para a palavra de Deus, narrada desde o início, toda a palavra de Deus, ela aponta para o Messias. Nada foge disso. Tudo que está escrito, ele aponta para Jesus. Desde o início, quando Deus criou todas as coisas e o pecado entrou na humanidade, a primeira coisa, Gênesis 3,15, a promessa do Messias. E depois, ao longo de toda a geração, de geração em geração, Deus ia preservando essa promessa de Abraão até aquele povo. E eles sabiam disso. Quando eles entenderam que tudo se foca nessa promessa do Messias, tem como ficar em casa e não se alegrar? Não tem. Eles foram para casa, se alegraram, porque como diz lá em Hebreus, eles viram essa promessa e se alegraram daquilo que Deus estava fazendo. Hoje nós vimos a promessa sendo realizada, porque Cristo de fato ressuscitou por cada um de nós. E essa imagem que eu gostaria de refletir e trazer ao nosso coração no culto de hoje. Nenhum peso foi colocado no coração daquelas pessoas quando ouviram a mensagem. Claro que eles poderiam ter dito, olha só o que os seus antepassados fizeram. Eles deixaram de ouvir a voz do Senhor, deixaram de ouvir. Mas ele não coloca peso. A única coisa que ele fala assim, vão para casa,
Prepare uma boa comida, tenha um bom vinho e festeje. E talvez mais uma coisa que ele pede: faça mais comida. Para que vocês vão pensar só para vocês? Preparem comida para aqueles que não têm e convidem eles para a festa. Às vezes a gente tem tantos motivos para festejar, né? Agora a gente está nesse período que as pessoas estão recebendo, né, os resultados de vestibulares. A gente sabe de algumas pessoas que estão sendo aprovadas, e que alegria é a gente ter pessoas que passam em vestibulares. Isso é muito especial. Aniversários de batismo, aniversários de vida, aniversários de casamento. Quantas ações de graças a gente não tem ao longo da nossa vida, que a gente chama pessoas para a nossa casa: vamos festejar por causa disso, vamos festejar por causa daquilo. Olha só essa imagem que o Neemias está trazendo para nós hoje. Vocês conseguem imaginar vocês convidando pessoas para a casa de vocês, amigos, familiares, para uma festa? Mas qual a celebração dessa festa? Vão perguntar. Alguém fez aniversário? Alguém se casou? Por que vocês estão festejando? A única razão é porque meu coração está preenchido dessa esperança, porque eu vi essa mensagem e eu sei que Cristo vive, que Ele é o meu Salvador. Eu comecei essa mensagem fazendo vocês imaginarem uma cidade em ruínas, né? Assim, vazia, sem esperança. Agora, eu quero que vocês imaginem até o dia que Deus nos chamar, a cada encontro que a gente tem na palavra do Senhor, a gente voltar para casa, preparar uma boa comida, uma boa bebida e simplesmente festejar. Qual o motivo dessa festa? É unicamente porque Jesus me salvou. E eu quero... Mas vocês vão fazer só para vocês? Não, eu posso fazer até um pouco a mais. Na verdade, Deus nos convida nesse banquete celestial: prepare um pouco a mais, tenha mais comida, porque outros precisam também festejar, ter a alegria da salvação nos seus corações. Um povo em festa. É assim que nós somos até o dia final, até o dia da ressurreição. Amém.